Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguém já conheceu uma pessoa totalmente extravagante? Aquele tipo de pessoa que muitas vezes faz você passar vergonha porque faz tudo de uma forma muito dramática, fala alto, se veste de uma forma totalmente fora do padrão e muito menos condizente ao momento? Aquele tipo de pessoa que, num velório, por exemplo, chora aos gritos, fala desesperada sobre o falecido, sendo que ela nem sabe quem é, ela apenas te acompanhou. Você conhece? Já ouviu falar? Pois então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desta personalidade, transtorno histriônico. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no canal Falando Sobre Você, é sobre esse o assunto do vídeo, personalidade histriônica. Na verdade, a gente chama de transtorno de personalidade histriônica. Ela faz parte daquele grupo de outros transtornos que nós já falamos, o narcisista, o borderline, nós temos o histriônico e depois nós temos o psicopata ou antissocial. Eles todos têm mais ou menos características muito parecidas, por isso que muitas pessoas, quando escutam falar sobre esses transtornos, ficam na dúvida, tá, mas isso tem no outro também, mas isso é parecido com o narcisista, mas isso também é parecido com o border, e agora a gente vai conhecer o histriônico. Então, é que na verdade, por eles fazerem parte do mesmo grupo de transtornos, eles têm características parecidas. E então, é com muito cuidado que se faz um diagnóstico. Mas, falando do histriônico, o que a gente pode falar dessa personalidade? É aquela pessoa, como eu disse no início, extremamente extravagante. É aquela pessoa muito dramática, ela conversa sempre dramatizando, parece que ela está no palco de um teatro, né? Ela vai contar uma história, ela conta dramatizando tudo. Se ela vai contar algum problema seu, é com muita dor e sofrimento e chora. Só que quando a gente começa a conversar a fundo sobre o seu problema, ela não consegue expor detalhes, ela não consegue expor as coisas, os sentimentos verdadeiros, as coisas realmente como foram. Por quê? Porque na verdade aquilo não foi daquela maneira, aquilo está sendo exagerado. Então é por isso que existe essa dificuldade de um entendimento maior a respeito do que um histriônico está falando. A personalidade histriônica também tem o costume de transformar todas as pessoas em grandes amigos. As pessoas são maravilhosas, são amigos de décadas, mas ela conheceu ontem ou ela conheceu agora mesmo. Então todos são grandes amigos, todos são pessoas maravilhosas. Ela fala dessas pessoas como se as conhecessem muito tempo. Só que, de novo, quando a gente vai então questionar um pouco mais a respeito dessas pessoas e pedir para ela falar um pouco mais, já que é tão maravilhosa aquela pessoa ali que ela conhece, ela não sabe falar algo a mais. É tudo muito superficial, porque a relação é superficial. Ela conheceu há pouco, como vai falar de coisas grandiosas a respeito do outro se ela não o conhece? Então, o histriônico é muito assim, é tudo muito grandioso, muito dramático. Ele tem que ter sempre a atenção. Se você está conversando com ele algum assunto que não diz respeito a ele, com certeza ele vai puxar a história para si e vai contar coisas a seu respeito ou coisas que ele conhece, já ouviu falar, ou alguém que ele conhece vivencia aquilo, mas sempre de forma superficial. Se ele não consegue a atenção, ou seja, a conversa continua e outras pessoas é que estão falando, ele vai fazer o quê? Ele vai dramatizar.
ele vai exagerar. Ele vai, de alguma maneira, buscar meios de chamar a atenção. Porque essa é uma característica muito clássica do histriônico. Ele precisa da atenção do outro, senão ele se sente num vazio muito grande. Outra característica é a sensualidade. O histriônico vive muito a sensualidade e o erotismo. Tudo para ele é muito sexual. Por mais que ele não tenha interesse sexual na outra pessoa, interesse de paixão, de amor por outra pessoa, ele sempre vai usar a sensualidade para conseguir o que ele quer. Seja no trabalho, seja nas amizades, seja até mesmo em família. Geralmente, com o convívio, com a personalidade histriônica, as pessoas meio que vão se afastando ao longo do tempo, porque elas se sentem intimidadas e ameaçadas. Muitas vezes a pessoa é amiga e não tem um interesse maior, e o histriônico está ali, com aquele envolvimento, aquela sedução, aquele charme todo, e a outra pessoa não está interessada nisso, então ela se intimida e se afasta. Ou quando acontece de a pessoa se sentir ameaçada, ou seja, está ali com seu namorado, namorada, esposo, esposa, enfim, e o outro está sempre sensualizando, erotizando aquelas relações de amizades. Então, o parceiro se afasta porque se sente ameaçado, está vendo que aquele amigo ou amiga está seduzindo o seu parceiro. Então, de uma certa forma, o histriônico acaba ficando sozinho, ficando de lado, porque as pessoas não querem uma relação onde a questão sensualidade, sexualidade é o que está salientando mais. O histriônico, ele gosta muito de aparecer com o corpo, né? Por isso da sensualidade, do erotismo. Então, o que ele faz? Ele cuida muito da sua aparência, vai a cabeleireiro, faz as unhas o tempo inteiro, faz barba, enfim, se é homem ou mulher, né? Roupas muito sensuais, sempre muito bem vestido, procura pelo menos, né? Ele gasta muito tempo e dinheiro cuidando dessa sua aparência, porque para ele é muito importante. É muito importante estar bonito, estar sensual, porque é assim a forma dele seduzir e envolver o outro. Então ele está sempre envolvido com isso, sempre muito preocupado com isso. As roupas, quando mulher, as roupas geralmente são muito sensuais, muito eróticas. Geralmente são roupas onde o corpo é salientado. Sempre com muitas joias ou bijuterias, o cabelo sempre muito bem feito em cabeleireiro, as unhas bem feitas. Quando o homem, a roupa é muito combinada, muito cuidadosamente colocada, não é expondo o corpo, mas tendo sempre uma boa comunicação. Existem homens que usam aquelas roupas, né, mais onde salienta mais o corpo, né? Mas muito a gente vê a pessoa muito bem vestida, barba feita, cabelo feito, até as unhas feitas. Então é um homem muito preocupado com a sua aparência, com o seu cuidado do corpo. Então nós vemos o histriônico muito mais nas mulheres do que nos homens, porque são questões mais emocionais, né? Muito mais voltadas a essa questão da sensibilidade, do expressar mais, né, e exagerar mais. Então a gente vê muito mais mulheres do que homens. Mas também temos homens que têm transtorno de personalidade histriônica. Bom, outras questões que fazem com que a gente consiga identificar uma pessoa de personalidade histriônica. Como ela quer agradar, ela quer ser o centro das atenções, ela quer a atenção de todos voltado para ela, o que acontece? Ela muda de opinião. Ela
ela não tem uma opinião firme e convicta de uma determinada situação, de um determinado assunto. Então, se for para agradar aquele grupo, ela vai ter a opinião de acordo com aquele grupo. Se for para agradar outro grupo, ela vai ter uma opinião contrária à que ela teve anteriormente para agradar aquele segundo grupo. Então, essa falta de opinião própria faz ela se tornar uma pessoa não confiável naquilo que é dito. Quem convive com um histriônico numa amizade mais íntima, né, de mais tempo, começa a desacreditar. Como assim? Disse uma coisa agora e de repente já mudou de opinião, disse uma outra totalmente contrária, a pessoa fica sem entender muito bem. Nós temos pessoas com transtorno histriônico que mantêm uma relação por um bom tempo. Essas pessoas, elas conseguem, quando encontram um parceiro ou parceira que não dá muita importância para esse seu jeito, no sentido de compreender, de aceitar. Mas essa relação não se torna uma relação muito sólida, muito consistente para a pessoa que tem o transtorno histriônico. Porque, pela questão da sensualidade do erotismo, ela tende a desejar, querer ter outras pessoas. Então, essa relação, ela ou termina porque ele não quer mais aquela pessoa, então ele quer outra, ou acaba tendo traições nessa relação, onde a pessoa que tem o transtorno histriônico acaba traindo o seu companheiro ou companheira. Nós temos aí um sofrimento muito grande por parte de quem tem o transtorno histriônico, porque essa pessoa ela não consegue manter relações profundas, relações constantes, relações de muito tempo. Ela geralmente vai ficando ao longo dos anos cada vez mais sozinha, porque não só amigos como parceiros de relação afetiva, como também os familiares vão se afastando. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, essa pessoa vai se deprimindo cada vez mais, porque a preocupação dela é com a aparência, então o envelhecimento físico a preocupa muito. É um dos maiores desesperos do histriônico, o medo de envelhecer. Como é que ele vai envelhecer? Vai ficar enrugado, vai ficar feio, vai ficar, né, transformado, deformado, na verdade, para o histriônico é isso que acontece, uma deformação do seu corpo. Então, o que ele faz? Ele busca todos os meios, dentro das suas condições financeiras, de mudar esse corpo. Então, nós vemos pessoas com muitas cirurgias que, buscando a juventude eterna, que acabam se deformando. Então, aquilo que essa pessoa teme, que é a deformação do seu corpo através do envelhecimento, ela acaba realizando através da tentativa de ter esse corpo sempre jovem, porque ela acaba deformando a sua aparência física. O que ocorre ao longo da vida do histriônico, em função disso, em função de ser abandonado, ser rejeitado, porque ninguém mais deseja estar com ele, todo mundo se sente ameaçado ou intimidado e acaba desacreditando essa pessoa. E esse medo desesperador do envelhecimento acaba gerando ao longo do tempo uma depressão muito grande da pessoa que tem o transtorno histriônico. É muito importante que essa pessoa busque ao longo da sua vida realizar algum tipo de terapia, de preferência a psicoterapia. Aprender a se conhecer, a se reconhecer
e a lidar com o seu jeito de ser para não afastar as pessoas e acabar em solidão. Mas isso mais à frente a gente vai fazer um vídeo a respeito da psicoterapia para a personalidade histriônica. E então nós vamos ver com mais detalhes essa questão. Bom, gente, é muita coisa para a gente falar sobre uma personalidade histriônica. Quem gostou até aqui, gostaria que desse o seu like, isso me ajuda muito em relação ao canal. Assine o canal também, isso faz o YouTube entender que os vídeos são relevantes, importantes e que acabam indo para outras pessoas. Faz um comentário, já conheceu alguém que tem esse tipo de comportamento, ou você mesmo se identifica com algumas características? Faz um comentário, qualquer comentário feito será respondido e pode ser que surja mais um vídeo por aí. Compartilhe o vídeo, muitas pessoas não sabem que existe esse transtorno de personalidade ou até mesmo confundem com aqueles outros que eu falei, que é o narcisista e o borderline. São muito parecidos em alguns quesitos. Bom, gente, quem ficou até aqui comigo, agradeço e até o próximo vídeo.